O que é o Sínodo da Amazônia? O Sínodo, na verdade, deveria se entender como o Sínodo dos Bispos. Ele não é um sínodo ou um conselho ou uma assembleia dos bispos da região amazônica, como muita gente está achando. É um sínodo dos bispos da igreja do mundo inteiro. Então haverá representações dos bispos do mundo inteiro. Esse sínodo dos bispos ocorre com certa frequência e trata de diversos temas determinados pelo Papa. Ele ocorre desde da época de Paulo VI, ele que organizou a ideia dos sínodos, e ocorre mais ou menos de 4 em 4 anos. Podem ser assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, tratando de um tema que sirva para a igreja do mundo inteiro, ou pode ser uma assembleia especial sobre uma determinada região. E é isso que vai ocorrer esse ano de 2019, um sínodo especial sobre a região pan-amazônica. A última assembleia, o último sínodo de bispos de 2018, foi uma assembleia geral com o tema juventude. Tivemos vários sínodos com vários temas. Estes sínodos têm caráter consultivo, eles não deliberam sobre nada na igreja, é um órgão de consulta e ocorre em várias fases. Tem uma fase de preparação que um conselho de bispos, um grupo de trabalho se reúne e faz alguns documentos preparatórios para ser um guia para o que vai ocorrer no sínodo propriamente dito. E durante essa fase de preparação são enviados aos bispos questionários e os bispos podem escrever o que eles quiserem, fazer as consultas que eles quiserem e mandarem para esse conselho para preparar um documento de trabalho chamado Instrumentum Laboris. Já não é um documento preparatório, mas um instrumento de trabalho que vai guiar o sínodo. O sínodo então vai tratar daquelas questões que foram colocadas no instrumento de trabalho. É um órgão consultivo, repito, quer dizer que tudo que for tratado, tudo que for deliberado pelos bispos nesse sínodo não significa que se torne lei na igreja, que se altere nada. Quem vai acatar ou não as ideias e as decisões do sínodo é o Papa. O sínodo é apenas um órgão consultivo. A ideia de Paulo VI era fazer com os sínodos uma aproximação maior dos bispos do mundo inteiro com o Papa. Por que preocupa tanto esse sínodo pan-amazônico? Primeiramente porque está sendo muito noticiado e a gente acaba e fica com preocupações por meio de tantas notícias. Segundo, porque esses documentos preparatórios foram feitos, segundo alguns próprios bispos, e as falas desses bispos estão disponíveis em entrevistas, em textos pela internet, por um grupo de trabalho seleto e que não representa muito bem a totalidade da igreja. Um bispo alemão, por exemplo, o cardeal Miller, que foi prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé, critica o fato de que o grupo de trabalho para esse sínodo é composto por uma grande quantidade de bispos da Conferência Episcopal Alemã, que pouco tem a ver com a região pan-amazônica. E qual o problema? Esses bispos alemães, majoritariamente, são de tendência progressista e muitos tendem ao erro mesmo, tendem à heresia até. Por isso, o vídeo anterior que eu fiz foi para explicar o que é a heresia. Não estou dizendo que os bispos são hereges, isso não cabe a mim dizer, mas o direito da igreja. Mas eles tendem à heresia, porque eles professam erros manifestos e colocam nesse documento de trabalho do sínodo essas ideias. Vários bispos já criticaram esse trabalho, disseram que esses trabalhos foram assim monocráticos, autoritários, que
Esse grupo de trabalho não acolheu todas as intervenções dos bispos, dos cardeais. Então foi um grupinho que fez esse documento e que vai ser o documento de trabalho do sínodo. Agora, chegando a hora do sínodo, é que vamos ver o que é que vai ser falado. E isso é que dá um pouco de tranquilidade, porque o documento, o Instrumento Laboris, contém erros graves em matéria de fé até. Por exemplo, o cardeal Miller mesmo cita a questão da revelação. O documento coloca que há várias fontes de revelação, mas a fé da igreja é outra. A fé da igreja diz, por meio do próprio Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, que há duas fontes da revelação, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Então esse é um erro de fé. Há erros metodológicos também, há erros de conceitos, eles não explicam os conceitos, há erros em matéria de cultura ou de interculturalidade, eles não explicam o que seria isso e tendem a ter uma aceitação, uma afirmação diversa do que a igreja entende por inculturação. Eles tendem a colocar aí uma teologia índia ou ecoteologia como uma nova teologia para a igreja e que servirá para a igreja no mundo inteiro. E seria uma teologia vinda dos índios. Mas o sínodo pan-amazônico não é um sínodo para tratar dos índios, é para tratar da evangelização, seria para tratar da evangelização na região pan-amazônica. Então eles colocam alguns problemas de pastoral e de disciplina também, colocam que seria interessante, eles colocam assim, ampliar a participação da mulher na igreja. Para esse grupo alemão, isso significa ordenação de mulheres. E colocam a ordenação de homens casados, os viri probati. Isso seria possível pela disciplina da igreja, não seria um problema. Mas a questão que se coloca isso não seria solução para nada. O problema da escassez do clero na região não é por conta do celibato. Pergunte a qualquer padre de uma cidade que não tem falta de padres se o problema é o celibato. Pergunte a qualquer padre se o problema é ordenação de mulheres. Então, são esses grupos de pessoas da igreja que colocam algumas ideias para ver se cola, para ver se pega. O grande alívio que a gente sente é que o sínodo é um órgão consultivo. Essas questões mais polêmicas, todas já estão fechadas. Por exemplo, a ordenação de mulheres já foi um caminho fechado pela igreja desde João Paulo II, e o Papa Francisco já afirmou também que isso não é uma questão a ser tratada. Então, portanto, se o sínodo trata disso, o Papa não vai fazer nada, vai descartar essa ideia deles. Enfim, essa é a nossa esperança, que, no fim das contas, mesmo se tratarem e aprovarem textos ruins, erros, proporem coisas contra a tradição da igreja, contra a própria razão, como, por exemplo, esse grupo de bispos alemães também tem uma tendência a aceitar a ideologia de gênero, coisa radicalmente contra ao que ensina a igreja. O que podemos fazer, nesse caso, é rezar e esperar. E esperar que os bons bispos que nós temos, que talvez sejam a maioria, não sei se serão a maioria nesse sínodo, mas e os bons bispos que lá estejam, que façam valer a voz da igreja.